Olá, caros alunos. Semana de Natal, hora de dar uma relaxada, falar de algo, vamos dizer assim, mais light, né? Então, que tal a gente falar um pouquinho sobre uma curiosidade? Vocês sabem qual que é a verdadeira origem do Natal? Olha, qualquer um que a gente perguntar hoje, né, no nosso tempo, né, se a gente perguntar o que a gente comemora no Natal, qual que é a origem do Natal, a resposta vai ser sempre a mesma. Qual que é? O nascimento de Jesus, né? Nós que temos uma tradição cristã, né, uma tradição ocidental cristã, é exatamente essa a resposta que a gente vai escutar. É como se a gente estivesse hoje comemorando 2019 anos do nascimento daquele que veio ao mundo pregar o amor entre os homens e mesmo assim acabou colhendo ódio, sendo crucificado 33 anos depois, né? Então, ou seja, a gente hoje, nessa semana, estaria comemorando o nascimento, 2019 anos do nascimento de Cristo. Mas vocês sabiam que estes festejos, eles já existiam há 7.000 anos antes do nascimento de Jesus? Pois é, em Roma havia inclusive uma celebração na mesma data, que era uma homenagem ao nascimento de um deus persa. Qual que era esse deus? O deus Mitra, que representava a luz e ao longo do século II tornou-se inclusive uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos voltar um pouquinho na história. Essa celebração é tão antiga quanto a civilização e tinha como objetivo celebrar o solstício de inverno, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada, né, desse dia, né, desse ápice em diante, o Sol ficaria cada vez mais tempo no céu. Então você teria o auge do verão. E seria o ponto de virada das trevas para a luz, né? Seria o que se chama de renascimento do Sol. Naquela época, né, o ser humano ele deixava de ser um caçador errante, né, um nômade, né, e começava a dominar a agricultura, se estabelecendo em determinados lugares. Então isso era muito importante para eles. Por isso que eles festejavam, né? Agora a gente pode ter uma certeza do nosso futuro, né? Então, a volta dos dias mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte, né? Então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração ela durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam também o solstício para cultuar Dionísio, que nós falamos que é o deus das festividades, conhecido como Baco pelos romanos. Enquanto os egípcios, eles relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Então, a gente tem assim, cada tradição a sua comemoração dessa época do solstício. Inclusive na China. Na China, as homenagens elas eram feitas em relação ao Yin Yang, né? Que representa a harmonia da natureza. A gente já falou sobre isso também numa aula de filosofia oriental. Então, a comemoração em Roma era só mais um reflexo de todas essas comemorações, de uma tradição já longa, de longos anos, né? Cultuar Mitra, o deus da luz, no 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno, né? Então, ou seja, a festa das colheitas, como se diz também, né? Mas também é interessante lembrar que, pelo calendário atual, né, esse que a gente chama de calendário gregoriano, que surgiu com o cristianismo, diferentemente daquele dos romanos, o fenômeno, na verdade, vai acontecer ali no dia mais ou menos 20 ou 21, dependendo do ano. O culto a Mitra ele chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos, eles viraram devotos dessa divindade, né, de Mitra, né? Então aí que você vai ter o culto, né, vai se expandindo naquele momento. Ele foi parar, inclusive, no centro do Império Romano, né? As pessoas praticamente eram obrigadas a cultuar essa divindade. Mitra ganhou uma celebração exclusiva, que era o chamado Festival do Sol Invicto. Esse evento, ele passou a fechar uma outra farra dedicada ao solstício. A farra era chamada Saturnália, que durava uma semana e servia para homenagear Saturno, que seria o deus da agricultura. Como eu disse, por isso é a relação com a colheita, né? O ponto inicial dessa comemoração eram os sacrifícios a ele. Enquanto isso, dentro das casas, todas as pessoas se felicitavam, comiam, bebiam, trocavam presentes. Isso tudo enquanto o cristianismo ainda estava ali bem pequenininho, ele ainda estava crescendo em Roma. Inclusive os cristãos eram perseguidos. É bom lembrar que o cristianismo ele só se tornou religião aceita no Império Romano com Constantino, em 323 d.C., principalmente porque Constantino se converteu ao cristianismo, né? E se tornou uma religião oficial do Império Romano em 380 d.C.
As datas religiosas mais importantes para os primeiros cristãos, na verdade, não tinha a ver com o Natal, não. Eram duas datas que eram as mais importantes. Era a Sexta-feira Santa, né, ou Sexta-feira da Paixão, que a gente chama hoje, a Crucificação, e a Páscoa, que seria a comemoração da ressurreição de Cristo. Por quê? O costume era você cultuar os personagens baseados na sua morte. Por quê? Depois da morte que você sabe se a pessoa foi santa, depois da morte que você sabe se ele foi mártir. Então é após a morte que você tem como saber qual que foi o tipo de vida que a pessoa teve, né? Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo nasceu. Isso não está nos livros que foram incorporados à Bíblia. Para quem tiver curiosidade, pegue lá os relatos do nascimento de Cristo nos livros de Lucas e Mateus da Bíblia. Muitos estudiosos, inclusive, enxergam nos relatos bíblicos uma contradição, porque no Evangelho de Mateus, ele vai localizar o nascimento de Jesus durante o reinado de Herodes, porque vocês lembram lá na história, Herodes ficou sabendo do nascimento de alguém que poderia tomar o trono e começa a perseguir as crianças, etc. Então, só que Herodes, ele morreu 4 anos antes de Cristo, então é meio que contraditório, né? Outra coisa é o Evangelho de Lucas, né, que vai relatar o nascimento de Jesus 10 anos depois da morte de Herodes. Por quê? 10 anos depois que vai acontecer o censo de Quirino, que foi descrito pelo historiador Joséfo. Inclusive, esse relato é o que mais prevaleceu, né? Justificando, inclusive, o fato de Jesus nascer longe de Nazaré, que era sua terra, tendo que nascer em Belém, porque os seus pais eles não encontraram lugares em hospedarias, né? Então ele acabou nascendo numa estribaria, né? Um lugar ali onde ficavam os animais. Vejam bem, se já é difícil a gente saber o ano exato do nascimento de Jesus, quanto mais o dia exato. Então, como eu falei, as comemorações do solstício já existiam. E colocar uma celebração cristã bem nessa época veio a calhar. Por que veio a calhar? Porque os chefes da igreja, eles viam nessa celebração uma forma deles conseguirem mais adeptos, né, mais fiéis. Né? A igreja aceitou a proposta assim, tranquilamente, né? E a partir do século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, o Festival do Sol, o Festival do Sol Invicto, ele começou a mudar de homenageado, né? Deixou de ser o Mitra para passar a ser o próprio Jesus Cristo. Então, eles só alteraram o homenageado. Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos, mas algumas coisas são mais ou menos igual, né? Que eram lá no Festival de Mitra. Né? Mas é o fato que hábitos como a troca de presentes, grandes banquetes, isso permaneceram durante os séculos e permanece até hoje, né? E o Papai Noel? De onde que veio esse personagem, Papai Noel? Veio lá da antiguidade? Na verdade, existem algumas histórias, alguns relatos, alguns mitos. Vamos falar um deles aqui. Há relatos que na Ásia Menor, no século IV, haviam 3 moças da cidade de Mira, né, onde fica a Turquia. Elas estavam na pior, né, vivendo na miséria, e eles poderiam até cair na prostituição se não conseguissem mudar a sua situação. Foi então que numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns dizem que foi pela chaminé. E esse homem misterioso desapareceu. E as meninas usaram esses saquinhos de ouro como dotes para o casamento. A gente sabe que até pouco tempo, né, no século retrasado, uma mulher que não tivesse dote para casamento, ela não podia se casar, né? Não dava para arranjar um bom marido na época sem pagar pelo dote, né? E essas meninas acabaram vivendo felizes para sempre, como diz a história, né? Tudo graças aos saquinhos desse homem misterioso. O tal benfeitor era um homem de carne e osso, conhecido como Nicolau de Mira, que seria quem? O bispo da cidade. Não existem registros históricos sobre a vida dele, mas a lenda é que esse bispo ele seria um homem muito rico, que passou a vida dando presentes para os pobres. Então, histórias sobre a generosidade desse bispo, como essa das moças, acabaram ganhando o status de mito. Né? E logo atribuíram toda a sorte de milagres a esse bispo, né, que seria o Nicolau. E um século após a sua morte, ele acabou sendo canonizado pela Igreja Católica, sendo chamado a partir de então de São Nicolau. Então, Papai Noel e São Nicolau seriam então a mesma pessoa nesse sentido. Né? Então, a imagem benevolente de São Nicolau, ela vai acabar se fundindo então com as tradições de Natal. E ele virou o presenteador oficial da data, né? Ele passou a se chamar Papai Noel, com algumas variações, né? Dependendo do país
né, no qual você tem esse personagem. Então o Papai Noel ele pode ter algumas variações, mas é basicamente isso, um homem benfeitor que traz os presentes, inclusive as roupas mudam dependendo do país, né, até a cor das roupas, né. Hoje a gente absorveu muito essa cor vermelha, né, mas existem outros modelos também, modelitos, como se diz, né. Não obstante essa origem estar ligada a festas consideradas pagãs, né, pelos cristãos, essa data do Natal ela é uma ótima ocasião para a gente, para todos nós, cristãos ou não cristãos, teístas ou ateus, para que a gente aproveite para refletir sobre os mesmos valores que se propagam, e especialmente nessa época, que seriam o amor, a bondade, a gratidão, enfim. Eu, inclusive, aproveito a oportunidade para desejar a você que me acompanha um Feliz Natal com todos os clichês que a gente sempre usa nessa época. Até a próxima aula.